Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Hora de Codar. Hoje a gente vai ter um aulão bem massa sobre formulários. Eu vou te mostrar aí todas as formas, né, de a gente enviar dados para o back-end, ou seja, os tipos de input que a gente tem. A gente também vai falar sobre a tag form em si, né, os tipos de envio que a gente pode fazer para o servidor e também outros recursos que a gente pode ter nos formulários de HTML. Lembrando, né, que o formulário de HTML é a base de todos os formulários, mesmo que tu utilize o React, Vue, Angular ou um framework que seja full stack, tu vai estar trabalhando no final das contas com o formulário HTML. Então essa aula é importante para todos os desenvolvedores no geral, beleza? Então se tu curtiu o vídeo, se tu aprender aqui comigo, não se esquece de deixar aquele like, ajuda a gente bastante. Para ti que não é inscrito, também pode estar se inscrevendo no canal. E claro, se tu quiser ajudar a gente mais ainda, tu pode se tornar um membro aqui do canal da Hora de Codar, estudar benefícios exclusivos como descontos lá nos cursos da nossa plataforma, beleza? E também te convido para seguir a gente lá pelo Instagram, @Hora de Codar. Estou te esperando lá, visual caixinha de perguntas para tirar tuas dúvidas, enfim, uma interação mais próxima que a gente pode ter, fechou? Bom, então bora pro vídeo aí que eu vou começar um pouco com teoria aí sobre os formulários e depois a gente vai para a prática lá para o editor de código. Então, galera, eu preparei alguns slides aqui só para nivelar todo mundo, né? Até para quem nunca trabalhou com formulário, viu muito pouco, para quem já sabe utilizar formulários, utiliza no seu dia a dia, isso vai ajudar a gente deixar todo mundo no mesmo nível e depois partir para a prática lá no VS Code, beleza? Então vamos lá. Formulários em HTML. Qual que é a definição de formulários? Formulários em HTML são elementos que permitem aos usuários enviar dados para o servidor. Então, a grande sacada ali é reunir informações dos inputs e mandar isso para um back-end e lá ele extrair essas informações e poder dar o seu devido fim, tá? Então aqui eu boto algumas aplicações, né? A gente pode fazer login, registro de usuário, pesquisas, compras online, tudo baseado em formulários. Estrutura básica de formulário, a gente vai ter aquela tag form, né? Aquele início clássico de todo formulário, é necessário para encapsular todos os inputs que pertencem a ele, tá? E como eu coloquei aqui, envolve os elementos de entrada, né? O que são os elementos de entrada? São os famosos inputs, né? A tag input do HTML, que é onde o usuário preenche alguma informação. Claro, a gente tem outras tags, né? Como text area, select, checkbox, radio, fazem parte do formulário, né? Mas a gente chama tudo de input, porque é uma entrada de dados. Independente de qual a forma que ele tiver entrando dados, né, vai ser uma entrada. Então a gente vai ter alguns atributos importantes, tá? Action, que é o URL onde os dados serão enviados. Então é isso onde, quando a gente enviar o formulário, vai bater algo lá no back-end para poder ser absorvido e ser tratado o dado que foi enviado, beleza? Então essa action aqui, se a gente tivesse um servidor, se a gente tivesse um banco de dados, seria imprescindível a gente preencher, né? Esses dois atributos, na verdade, o método também, porque o método ele vai determinar qual é o tipo de envio, se é um GET ou um POST. Para a gente entender assim de forma fácil qual a diferenciação, né, de utilizar um ou outro, GET é geralmente utilizado quando a gente está esperando receber algum dado de volta, tá? Como uma pesquisa. Já o POST é quando a gente está só enviando, né? E não está esperando nada de volta. Apesar de a gente poder receber uma mensagem de sucesso, por exemplo, mas quando a gente está criando dados, por exemplo, um registro no banco, a gente vai estar criando esse formulário com um verbo POST, tá? Importância da validação. A validação de formulários é crucial para garantir que os dados enviados estejam corretos e seguros. Pode ser realizado tanto do lado do cliente, JavaScript, quanto do lado do servidor. E claro, a gente tem a validação do HTML, né, através de atributos. E cada vez que tu adiciona, né, essas validações, quanto mais tu coloca aí uma barreira de segurança, digamos assim, mais protegido o teu sistema fica. Então, o correto é colocar em todas as camadas, no HTML, no JavaScript e também no back-end, que é imprescindível, né? O back-end é onde vai barrar realmente os problemas, porque o resto tudo tem como ser burlado, né? HTML e JavaScript facilmente pode ser burlado por alguém que entende, beleza? Então, focar no back-end, mas ter também no front. E aí eu separei aqui alguns recursos de inputs, né? Basicamente a gente vai ter a tag input, mas ela vai ter vários atributos diferentes na verdade, vários valores diferentes para seu atributo type, né? E isso vai determinar que tipo de dado a gente está tentando extrair ali. Então a gente vai ter tipo text para textos, como o nome, passwords para senhas, e-mail para receber e-mails. E aqui, não necessariamente a tag input, mas a gente vai ter um tipo, né, que seria
checkbox ou radio, né, para a gente poder estar utilizando aquela caixinha de seleção ou aquela bolinha onde a gente pode preencher só uma, né? Essa é a diferenciação de checkbox e radio, mas a gente vai ver na prática depois. E também o tipo file para a gente poder enviar arquivos para o usuário, onde pode ser arquivo único ou múltiplos arquivos. Outros atributos que a gente vai ter aí nos inputs são name, placeholder, required value. Sendo o name, né, ele vai identificar os inputs e isso vai facilitar a gente pegar aquele dado lá no back-end, né? É como se fosse uma forma de identificar qual dado está chegando, né? A gente nomeia aquele input. Então, atributo imprescindível. Placeholder é como se fosse uma dica, né, onde o usuário vai saber o que ele tem que preencher. Por exemplo, a gente tem um input lá e a gente vai botar preencha o seu nome. E aí ele vai saber que ele tem que colocar o nome dele. Apesar de a gente ter label também para indicar isso, né, mas o placeholder é uma boa prática. Required é uma espécie de validação, né? Ele vai tornar aquele input obrigatório e isso faz com que a gente valide o dado de certa forma, porque a gente não quer aquele dado vazio. Então a gente pode estar inserindo para poder garantir que o dado chegue no back-end. E value vai ser um valor, né, que ele vai estar substituindo a forma normal do input por ele e consequentemente a gente já começa com o valor no input. Quando que isso é útil? Por exemplo, formulários de edição, né, que a gente já quer começar com o formulário preenchido, tá? Rótulos e acessibilidade. Então eu falei ali antes, né, mas a tag label, que é bem importante também, ela associa um rótulo a um input, melhorando a acessibilidade. O que é rótulo, né? Basicamente a gente está dizendo, né, o que o usuário tem que preencher de forma muito explícita, que é a label. Ela é opcional, né, a gente não precisa utilizar, mas um bom formulário geralmente tem label e placeholder, né, para realmente auxiliar o usuário a gente ser mais preciso no que a gente quer receber, tá? Utilizar rótulos ajuda na usabilidade, tornando os formulários mais fáceis de entender e usar. Beleza, galera? Então a gente viu os principais elementos, né? Tem um pouco mais de recurso para a gente trabalhar, sim. E a gente vai ver isso tudo na prática, né? Mas isso aqui é a base da base, né? Todos os projetos, provavelmente, que tem formulário, vão precisar pelo menos desses caras aqui, certo? Então, bora agora sim trabalhar no editor. Bom, galera, para esse vídeo aqui eu preparei um CSS base, tá? Para a gente poder ter alguns estilos e a gente não precisar perder tempo com isso. Então o repositório desse arquivo vai estar aí na descrição. Tu pode estar baixando ele todo através desse download zip aqui, ou simplesmente copiando o CSS, ou nem copiando se tu não quiser, né? Não vai afetar em nada, só vai organizar melhor os elementos aqui e vai deixar as coisas mais bonitas para a gente focar realmente no que interessa, que é o formulário e os seus atributos, né? As suas tags que a gente pode utilizar. Aqui vai estar o HTML completo também da aula, né? Se tu quiser, tu pode estar consultando depois, ok? Então eu vou preparar esse mini setup aqui, tu pode fazer aí também. A gente vai ter basicamente um HTML aqui, né? Inicial, a gente pode atingir isso com exclamação tab, né? Aí eu só preenchi alguns dados como esse H1 aqui, que é o título da aula, e também linkei a folha de estilos aquela que vocês baixaram no repositório, tá aqui. Tem algumas linhas, né, estilizando os elementos, beleza? Bom, e abrindo isso no navegador, a gente vai ter esse resultado aqui, né? Praticamente a gente não vai ver nada ainda, né? Só vai estar tudo centralizado. Depois que a gente vai ver quando começar a criar as tags, que é o que a gente vai fazer, né? A gente vai focar nos forms, tá? Só uma dica extra antes, galera, se vocês querem dar um passo a mais aí em HTML e CSS, convido vocês a baixar o nosso e-book de boas práticas, onde eu coloquei 10 dicas de HTML e 10 dicas de CSS, para tu poder evoluir o teu código muito mais de forma profissional, tá? É algo que eu estou dando de graça para vocês, o link está aqui na descrição também, você pode estar baixando já e estar aproveitando, né? Quando vocês fizerem essa aula aqui e outras aulas que a gente está lançando bastante coisa de HTML e CSS, bastante projeto aqui no canal, até convido vocês a verem depois, né? Vocês vão ver que recursos que estão nesse e-book estão sendo empregados em todos esses vídeos. Então, é algo que eu utilizo no meu dia a dia, nos projetos da Hora de Codar e também nos projetos aqui do canal. Então, se tu quer saber mais como eu programo, faz sentido estar baixando esse e-book, tá? Eu vou deixar aqui também a cereja do bolo, nosso curso de HTML e CSS, onde tu vai aprender a programar nessas duas linguagens até o nível profissional. É um curso super completo, galera, com mais de 10 horas de duração, mais de 200 aulas. Tem uma grade que cobre todos os recursos da linguagem, com vários projetos para tu poder estar reforçando essa prática, tá? Para tu poder estar colocando em prática o que tu aprendeu. O link vai estar aqui na descrição para tu cair nessa página aqui e poder entender melhor sobre o curso, ver o que os alunos estão falando e tá também se matriculando para poder fazer o curso comigo.
eu estar podendo tirar todas as tuas dúvidas. Acesso vitalício, tu vai ter acesso a atualizações também, certificado de conclusão, suporte para tirar todas as tuas dúvidas e tá com esse valor aqui especial de promoção enquanto eu estou aí lançando esses vídeos de HTML e CSS para renovar aqui no canal, beleza? Então fica o convite para vocês. E agora sim, bora aí pro formulário, tá? Então eu vou deixar lado a lado aqui o formulário com o meu editor. Bom, galera, então a gente vai trabalhar assim, que fica muito mais fácil para vocês verem, né, como que tá o HTML e como que fica aqui no próprio navegador, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, galera, é criar o formulário, né? Então, como é que a gente cria o formulário? Bom, a gente vai iniciar uma tag form, tá? A gente pode aqui com o VS Code digitar form, apertar tab e automaticamente ele preenche esse action, né? Ele cria, na verdade, esse action, que é um dos atributos que a gente precisa preencher e a gente vai estar preenchendo todos os formulários e também o método, tá? Então, esses dois atributos são fundamentais para o formulário funcionar bem. Action é para onde os dados vão, tá? E aonde que é isso, né? O que eu estou falando aqui? Bom, a gente vai ter um back-end, provavelmente, que vai absorver esses dados, né? Vai rodar em PHP, Java, Node, Python, não importa. Mas ele vai ter uma rota, né? Uma URL que, quando esses dados forem enviados, ela vai conseguir tratar esses dados e utilizar para alguma coisa. Então, por exemplo, /registro. E aí aqui, lá no nosso back-end, essa rota está preparada para receber esse formulário e está tratando os dados, tá? Então, talvez vocês não mexam com back-end agora, né? Mas depois isso vai ficar muito mais claro quando vocês estiverem, né, trilhando essa parte também, tá? É algo um pouquinho mais avançado também. Não muda muito o fato de saber como funciona isso a fundo e aprender os formulários, né? Tu vai conseguir estar abstraindo todo o conhecimento mesmo não entendendo essa parte aqui que é subsequente aos formulários, tá? Mas claro que para o entendimento completo é interessante saber também como é que isso tudo vai funcionar depois que a gente enviar os dados, beleza? E o método, tá? É como o formulário vai ser enviado. Então a gente tem duas formas basicamente, né, na web que a gente chama de verbos, os verbos HTTP. A gente vai ter o verbo get e o verbo post. O que é isso aqui, né? Basicamente é uma forma de envio. Então os dois vão variar um pouco, mas no fim das contas os dois vão estar enviando os dados, tá? E tu vai conseguir estar da mesma maneira cadastrando o usuário com get e com post, mas não é recomendado, tá? A grande diferença visual aqui é que o get ele vai enviar os dados na URL. Então, quando é um formulário mais orientado à busca, né, que eu possa ver os dados ali, que não vai me trazer nenhum mal, eu posso utilizar o get. E quando é algo mais secreto, né, algo que a gente tem que esconder, que não seria legal mostrar na URL, para dar também um ar de segurança, o correto é usar post. Então, na maioria dos casos, tu vai estar utilizando o post, mas tem sim recurso pro get, beleza? Bom, essa é a parte inicial, então tu sempre vai ter que ter isso nos teus formulários, tá? Esse cabeçalho aí declarando a tag de formulário. Depois disso, tu vai ter que criar os inputs, que são as entradas, que é onde o usuário vai preencher os dados. E aí, a gente vai ter diversos deles. Vou mostrar aqui alguns, para vocês entenderem como é que funciona. E os outros, basicamente, vai ser trocar o valor do atributo. Por exemplo, eu vou criar a tag input aqui. Aí eu vou ter um tipo texto sendo colocado por padrão pelo VS Code. O que quer dizer aqui? Que esse input ele recebe um texto. Que texto? Qualquer tipo de texto, tá? Aí salvando, a gente já vai ver que ele é criado aqui e assim, né, fica meio estranho entender o que está acontecendo ali. Então, exatamente por isso que a gente adiciona também a tag label, que ela vai ser uma etiqueta, né, um indicador do que a gente está esperando naquele input. E aí a gente bota, por exemplo, assim, nome, dois pontos. Então isso já deixa muito mais claro, né, que a gente quer o nome do usuário. Mas eu posso melhorar ainda mais a estética do meu formulário adicionando o atributo placeholder, que aí sim eu vou dar uma dica. Então, nome é bem específico, mas ele também pode cair em certa ambiguidade. Por exemplo, ele quer o meu primeiro nome ou o meu nome completo. Então, vamos dizer assim, digite o seu primeiro nome, né? Vamos dizer que é um formulário que não quer sobrenome. Então, a gente pode deixar ultra específico ali com a dica do placeholder, beleza? Então, atributos muito importantes para a acessibilidade. Além disso, vocês estão vendo aqui que o for foi criado quando a gente criou, né, a tag label. O que isso quer dizer? O que esse for aí ele importa para a gente? Bom, o for ele é a maneira que a gente tem que dizer de
para quem, né, que essa label se refere. Então, ela sempre vai ter o mesmo valor do atributo name, que eu falei para vocês, né? Então, a gente vai ter um atributo name aqui no formulário para cada input e ele vai ter uma chave que vai se referenciar a esse input para ser mais fácil de extrair esse dado quando a gente estiver lidando lá no back-end. Então, aqui, por exemplo, vou ter nome, né, porque está pegando o nome do usuário. E aqui na label a gente vai ter nome também, porque ela linka com esse input, tá? Aí, agora sim, a gente teria o mínimo do mínimo, né, para funcionar normalmente o nosso formulário, beleza? E tudo bem, isso já ficaria ok, né, para a gente poder estar enviando ele. Mas eu não tenho como enviar aqui. Por que eu não tenho como enviar? Eu não tenho um botão de ação, né? E o que é esse botão de ação? É o submit que a gente chama. Então, ele é um input, tá? Que a gente vai declarar como tipo submit. E no value dele, eu vou preencher o texto que vai aparecer, tá? Então, vejam aqui, a gente tem enviar. Mas, né, tem uma outra estratégia bem comum que as pessoas fazem, né? É utilizar a tag button, tá? Com o texto dentro da tag. E aqui eu vou ter um type submit também. Ele vai funcionar da mesma maneira, né? Tanto que vocês viram que eu criei o estilo para o botão e não para a tag, né? Do input. Então são duas opções que vão levar a gente para o mesmo lugar, tá? Elas vão enviar o formulário. Aí vai cair da preferência mesmo, né? Do desenvolvedor ou até da pessoa que está coordenando o desenvolvimento para escolher esse tipo de tag. Mas em relação ao resultado final, não muda nada, beleza? Bom, aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou simular um envio para vocês. Então, basicamente, a gente preenche o nome, vai clicar aqui e ele enviaria lá para essa tal rota. Mas aqui ele deu um erro, porque não existe essa página, né, essa rota, essa URL registro no meu sistema. Então, tudo bem. Né? O que a gente fez aqui é só simular o envio. O formulário foi enviado com sucesso. Então, a gente sabe que para ter um formulário minimamente funcional, a gente precisa de uma tag form, algum input, né, com o atributo name, placeholder, label, né, algo que vai ajudar o usuário a preencher, e também uma forma de enviar, que aqui nesse caso é o botão submit, né, que a gente acabou de criar aqui, tá bom? Aí, da mesma maneira, né, galera, eu vou só copiar e colar aqui. Se a gente quisesse, por exemplo, pedir agora o e-mail do usuário, a gente só teria que ir mudando as informações. Então, agora é for e-mail, nome e-mail. Texto na label, e-mail. Texto no placeholder, digite o seu e-mail. Pronto, a gente já teria aqui o input de e-mail. Mas, o que acontece? Eu posso melhorar ainda mais esse meu input aqui, adicionando o tipo e-mail. Isso especificaria ainda mais para o HTML. E o que eu ganho com isso? Validações. Se eu começo a digitar alguma coisa aqui e tento enviar, automaticamente, por estar com o tipo e-mail, o HTML entende o tipo de dado que eu quero enviar e aí ele adiciona essa validação a ele. Não deixa eu enviar até que eu preencha de maneira correta. Tá? Então, é uma primeira validação que a gente viu. Outra que a gente viu lá no slide é o atributo required. Tá? O que vai representar esse atributo aqui? Novamente, quando eu tentar enviar, se o dado estiver em branco, eu vou receber uma validação e o HTML vai exigir que eu preencha esse input. Tá? E continuando aqui nos tipos de input, a gente tem o de senha, né? Então eu vou trocar tudo que é e-mail aqui agora para senha, né? Senha. E aí aqui vai ser digite a sua senha. E aqui no type, né? Como você deve saber, em programação a gente não tem nada de valores em português, né? Tudo em inglês. Então vai ser a versão de senha traduzida para o inglês. Então, password. E aqui, né, não muda nada fisicamente, né? O que vai mudar? Quando eu começar a digitar aqui, ele vai entender que é o input de senha e não mostra mais os valores, né? Para também dar mais esse ar, né, de segurança, beleza? Então, o que vai variar na maioria das vezes para o input receber dados diferentes? Vai variar o tipo do input, né? Então a gente vai estar alterando geralmente o atributo type, tá? Bom, o que eu falei antes? Que os inputs tipo texto servem para receber textos. Mas, se eu estiver solicitando uma mensagem do usuário, por exemplo,
eu quero um texto mais longo, né? Então eu quero um feedback dele, o que ele está achando no meu site. E se eu digitar aqui só numa linha, até dá, galera, mas olha só, vai ficar meio ruim de voltar, né, e ver o que está sendo escrito e tal. Então o usuário ele se desencoraja a digitar textos longos nos inputs normais. Então, para texto mais longo, eu vou ter um input especial que é chamado textArea. E aqui eu não mexo no atributo do type. Eu vou criar a tag textArea, tá? E ela funciona bem parecido com os inputs, né? Ela vai poder ter um label, vou dar aqui mensagem no for, mensagem. Eu posso colocar um name também de mensagem e um placeholder, digite o que você achou do sistema. Então vejam aqui que o funcionamento é o mesmo, mas, né, a gente tem aqui uma área para digitar o texto. Então, se eu tiver várias linhas aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. E eu ainda tenho essa possibilidade de aumentar e diminuir a caixa. Então, sempre que a gente quer uma resposta que vai ocupar mais que uma linha, né, então a gente está falando aqui de corpo de um post, de uma mensagem de feedback, de uma mensagem de um formulário de contato, enfim, qualquer coisa que a gente tenha que captar quanto mais texto, melhor do usuário, né? Que seja esse a nossa regra, né? Seja essa a nossa premissa para aquele campo. A gente vai estar utilizando a tag, né? textArea, tá? E além disso, né? O que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter, digamos assim, as formas de seleção, né? Então, são vários inputs que a gente vai ter aqui para utilizar. Então, se eu tenho que selecionar algo, eu quero exibir todas as opções, mas só pode selecionar uma, né? Então, que caso é esse aqui? O gênero, por exemplo, né? A gente só tem um gênero. Então, eu quero exibir todas as possibilidades, eu só posso selecionar uma. Então, eu vou estar trabalhando aqui com o radio, que é o input que fecha com essa descrição aqui que eu dei para vocês. Então, eu vou botar assim, ó, preferências, e aqui eu vou ter um parágrafo gênero, tá? Bom, o input radio, ele vai ser um input normal, tá? Com type de radio, e aqui ele vai ter um name, tá? O name, ele vai precisar ser igual em todas as minhas possibilidades. Então, o que vai mudar aqui? O meu value, ó, masculino, por exemplo. Então, eu vou ter todas as possibilidades que eu tenho que ter no meu sistema, tá? Vou copiar aqui 3, por exemplo, masculino, feminino e outro. E o usuário vai poder escolher um gênero apenas. Então, eu tenho 3 inputs com o mesmo nome e ele só vai ser enviado um para o nosso servidor. Vocês podem ver aqui, ó, que eu só posso selecionar uma caixinha, né? Só que assim não vai ajudar o usuário em nada, porque ele não sabe o que ele está selecionando. Então, a gente sempre vai colocar, depois do input de radio, uma label, tá? Com o texto. E aqui foge um pouco a regra. Por quê? Porque o valor do input vai ser linkado com o for quando é um radio. Porque se eu colocar todos eles iguais, vão ficar todos eles para o gênero. Na verdade, essa label é referente a esse primeiro input apenas. Então, eu vou colocar, por exemplo, masculino. E assim eu vou repetindo. Aqui feminino. E aqui outro. Bom, vejam aqui, eu tenho as 3 opções para selecionar o gênero, tá? Aqui, só por causa do CSS, eu vou colocar em minúscula a primeira letra, tá, galera? Para ele fazer o ajuste de CSS aqui. Fica dessa maneira aqui. Geralmente vai estar lado a lado, eu só posso selecionar um, né? Como é que ele verifica isso? Como é que ele impossibilita selecionar um apenas? Porque eles têm o mesmo name. Tá? Se eu mudo aqui, por exemplo, a SD, agora ó, eu posso selecionar 2. Então, o name faz com que os radios estejam linkados entre si, permitindo que só haja a seleção de um. Então, vai ter situações que a gente vai querer isso. A gente vai querer somente uma opção seja selecionada, tá? E o outro caso
é que eu vou ter os mesmos requisitos acima, mas pode selecionar um ou mais. Então aqui seria, por exemplo, os opcionais de um carro, os interesses de uma pessoa. E ela tem vários interesses, mas também pode ter só um. Então eu tenho que permitir essa múltipla seleção. E aí eu vou utilizar o checkbox, tá? Então o tipo agora vai ser checkbox, em vez de ser radio. E os demais, né, as demais regras são as mesmas. Então name igual a interesses, aí value igual a música. Vou repetir 3 vezes. Vou mudar o interesse, esporte, viagem. E assim agora eu tenho aquelas 3 caixinhas ali, né? E o que isso me dá de vantagem? Que eu posso selecionar as 3 se eu quiser. Mas também não diz nada para o usuário. Então a gente vai ter que ter o quê? A label. Para cada uma delas eu vou ter uma label. E no for eu vou ter que colocar o valor do value. Então música. Aqui a gente vai ter esporte. E por fim viagem e viagem. Aí ele ganha o nome do item, né? E eu posso selecionar. Não, tem só interesse em música e viagem. Pronto. Não, tenho interesse em todos. Seleciono todos e envio o formulário. Lá, né? Vai ser tudo recebido dessa maneira aí, como vocês viram. E diferente do de cima, múltiplos valores. No de baixo, no de cima, um valor único, né? E de baixo, múltiplos valores. Aí mesma coisa que esses 2 caras, mas quero esconder as opções e limitar a uma. Então agora eu tenho uma outra opção, que é a tag select. Então a tag select ela permite a seleção, né? Tem muita gente que chama isso aqui de combo box também. Então eu vou ter um name para representar o valor, como o valor vai ser recebido no back-end, e eu tenho options aqui dentro, onde o valor vai ser o valor selecionado pelo usuário. Então, geralmente, a gente deixa aqui o primeiro vazio para que o usuário tenha uma espécie de placeholder. Vejam só, selecione sua cidade. Está aqui, eu seleciono sua cidade, uma espécie de placeholder, não tem valor, né? Não vai ser considerado. Eu posso colocar uma label aqui em cima, com for de cidade. Aqui, cidade. E agora eu posso repetir as options e colocar os valores corretos. Por exemplo, aqui, São Paulo, aqui Florianópolis e aqui Rio de Janeiro. Aí eu vou trocar os valores aqui, os textos, né? Porque não é o valor que aparece, é o texto que está entre a tag option. E quando eu salvo, eu tenho aqui a caixinha das opções, onde eu posso selecionar apenas uma, né? E o placeholder seria essa estratégia de utilizar o input sem o value, beleza, galera? E galera, seguindo aqui, a gente vai ter também alguns tipos, né, que vieram na versão HTML5 do HTML, tá? Então, eles melhoram ainda mais, né, como a gente pode resgatar dados. Eu vou pegar aqui um para data, por exemplo. Então, se a gente pedisse a data de nascimento do usuário, a gente poderia estar utilizando o input com o tipo de date, né? A gente trocaria o name para data de nascimento. E a gente tem esse date picker que a gente chama, né? Que é tipo um calendáriozinho, ou a gente pode ir digitando também, né? E vai dando a data que a gente quer solicitar para o usuário, tá? Outro input que veio no HTML5 foi o de hora, né? Então, um pouco parecido ali com o de data. Vou botar assim, hora de contato. Então, selecione o horário. E aqui eu vou utilizar o input do tipo time, né? E o name seria igual a o for. Então aqui, ó, eu tenho um picker também, só que é de horário, né? Então eu posso selecionar aqui a hora, os minutos e fazer o envio desse dado. A gente tem também o de cor, tá? Então, tá aqui type color, a label, cor, selecione a cor. E aqui um placeholder não, né? A gente não precisa de placeholder nesses tipos de input, onde eles têm uma interface, né? Eu vou colocar só o for. Vejam aqui, ele tem uma caixinha de seleção, onde a gente tem um color picker, né? Eu posso selecionar uma cor e estar enviando essa cor para o back-end, tá?
A gente também tem envio de arquivos através de formulários, tá? A gente também utiliza o input, só que é do tipo file, tá? Aqui, por exemplo, eu vou ter um nome de arquivo, né? Para poder receber esse arquivo através desse nome lá do back-end. E ele vai ficar com esse botão, né? Escolher ficheiro, né? Vou colocar numa div aqui para a próxima linha. E a gente clicando aqui, ele vai abrir o nosso Explorer, né? E a gente vai poder selecionar um arquivo. Eu posso delimitar o tipo de arquivo utilizando o atributo accept. E eu poderia colocar, por exemplo, .pdf e .png, né? Separados por vírgula, e ele só aceitaria esse tipo de arquivo, tá? E esse aqui é o tipo único, tá? Se eu quisesse múltiplos arquivos, eu poderia estar utilizando o atributo multiple. E isso vai permitir que eu envie mais de um arquivo, tá? Então, exibindo aqui para vocês. Aí eu poderia selecionar, por exemplo, esse arquivo aqui, né? Mas eu não posso ter múltipla seleção, somente um arquivo. Já no segundo, aqui eu já tenho múltipla seleção. Se eu arrasto e solto, ó, eu consigo selecionar mais de um arquivo. Aí agora ele bota assim, ó, 3 ficheiros, né? Quer dizer que tem mais de um arquivo aqui, tá? E para a gente finalizar aqui, galera, a gente também tem um outro botão que a gente pode escolher com o tipo de reset, que seria para limpar formulário, tá? Então vamos dizer aqui que eu tenho dados preenchidos, né? Vamos colocar algumas coisas aqui. E quando eu clico aqui, ele zera tudo, tá? Então é outra versatilidade que a gente tem através dos formulários aqui que a gente pode atingir, beleza? Bom, galera, essa daqui é a aula que eu queria dar para vocês sobre formulários, tá? A gente viu bastante coisa, tem alguns outros detalhes aqui que a gente poderia aprofundar ainda mais, mas se vocês entenderam esse core aqui, como é que ele funciona, as diferentes tags que a gente tem, mas que é mais centralizado no input, que a gente tem o método e a action para preencher, vocês já estão bem, tá? Vocês já vão conseguir entender qualquer outro recurso que se trate de formulário, tá? Vou deixar também a recomendação novamente para vocês, esse e-book aqui de boas práticas. Fiquem à vontade, façam um download, isso vai engrandecer mais ainda o conhecimento de vocês. É totalmente gratuito, um presente para vocês aí que estão assistindo o vídeo. E também vou deixar a indicação do nosso curso completo de HTML e CSS, que é onde a gente vai aprofundar tanto o formulário quanto outros vários conceitos aí das duas linguagens e criar vários e vários projetos ao longo do processo. E eu vou estar lá também para tirar todas as tuas dúvidas, esclarecer aí pontos que não ficaram tão claros para que tu possa realmente aprender de verdade. E galera, então a gente finaliza por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa aula de formulários. Não se esqueça aí, se tu não é inscrito, se inscreve no canal. Se tu não deixou o like ainda, deixa o like, isso é importante. Ele acaba compartilhando os vídeos com mais pessoas e elas aprendem também desenvolvimento web. E tu quer ajudar a gente mais aqui ainda na hora de codar, tu pode estar se tornando um membro aqui do canal, beleza? Tem valores super acessíveis ali e tu já vai estar entrando aí para esse grupo seleto que tem vários benefícios com a hora de codar. Fechou, galera? Então por hoje é isso, vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Valeu!